Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Que Deus possa nos abençoar essa tarde. Vamos ter mais um estudo bíblico no Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre a porta estreita, as duas estradas, né? Que muitas pessoas conhecem, muitas vezes nós falamos, mas hoje nós vamos ver com profundidade, nós vamos estudar, buscar a presença de Deus e que o Senhor possa estar falando a nossa vida, amém? Então vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus, vamos clamar ao Senhor para que o nosso entendimento seja aberto e a palavra de Deus seja ministrada ao nosso coração. Pai, eu quero te louvar por esse dia. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, viva, santa, fiel e verdadeira. Que a tua palavra, Senhor, esteja agindo nos nossos corações. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender. Haja mudança na nossa vida, transformação e sejamos salvos. Meu Senhor, também queremos te pedir nesse momento por todas as situações, Pai, que cada um está vivendo. Há muitas dificuldades, às vezes ansiedades, tristezas, angústias, e nós te pedimos humildemente, toca com teu poder, transforma a situação, acalma o coração e que a tua bênção, a tua paz esteja na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe essa tarde e possamos continuar o nosso estudo no Sermão do Monte. Estamos quase no fim, né? No capítulo 7, no finzinho do capítulo 7. E hoje nós vamos ler capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa é a palavra que nós vamos estudar hoje. E na verdade, quando nós estudamos todo o Sermão do Monte, começando no capítulo 5, quando nós chegamos nessa parte aqui do capítulo 7, nesse versículo, num certo sentido parece o encerramento do Sermão do Monte. Parece que quando você lê e quando você estuda que o nosso Senhor, ele começa a falar de como é a vida do cristão, o caráter do cristão e o procedimento do cristão. Até aqui ele fala sobre isso. Ele começa nas bem-aventuranças. Na verdade, as bem-aventuranças são o caráter do cristão. Quando você estuda, você precisa olhar as bem-aventuranças e se questionar: esse é o meu caráter? Assim é o meu caráter? É essa questão que a gente precisa ter em mente quando começamos a estudar o Sermão do Monte. E à medida que vai avançando, né, no capítulo 6, o Senhor vai nos mostrando o nosso procedimento, como devemos proceder, as coisas que devemos fazer e como devemos ser. Assim que é o Sermão do Monte. E quando ele nos ensina a orar, que a gente aprende a oração, né, com o nosso Senhor, que nós comumente conhecemos como Pai Nosso. E aí quando entramos aqui nesse capítulo 7, e Jesus começa dizendo: pedi e dar-se-vos-á, e quando nós vemos o paralelo desse pedir e dar-se-vos-á, né, nós vemos que esse pedir é pedir o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, para termos condições de viver a vida, porque nós mesmos, por nós
pelo nosso esforço, não temos condições de viver a vida cristã. Porque à medida que nós vamos estudando nos versículos de hoje, a questão do caminho estreito, da porta estreita, nós vamos ver as dificuldades. Então Jesus disse, peçam o Espírito Santo. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo para viver a vida cristã, para serem meus discípulos. O cristão verdadeiro, ele precisa do Espírito Santo de Deus. Lembra que Jesus disse na oração sacerdotal, não vos deixarei órfãos. Nenhum cristão deve pensar, eu estou sozinho, Deus me abandonou. Porque Deus é um Deus de palavra. E você que está me ouvindo agora, no meio da tua dificuldade, da tua situação, não pense que você está sozinho. Deus disse que ia estar contigo. E Ele está. Ele disse, eu vou mandar um Consolador. O Espírito Santo que o mundo não conhece. E o Consolador, o Espírito Santo de Deus, está aí no teu coração, na tua vida. Então não se sinta sozinho em meio às dificuldades. E hoje nós vamos conhecer, à medida que nós estudamos a porta estreita, o caminho estreito, como que é a nossa vida. Então, a primeira coisa que nós devemos ver e entender aqui, é que Jesus ele começa falando, entrai pela porta estreita, porque o outro caminho é espaçoso, a outra porta é espaçosa. Então a porta que nós vamos entrar, a porta que é Jesus, interessante, Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Só que esse caminho, essa entrada, essa porta, ela é estreita. Não é uma porta larga. E o que nós devemos parar para pensar quando nós pensamos numa porta estreita? Primeiro, que o cristianismo é na verdade uma religião, digamos, num certo sentido pessoal. Mas mais do que isso, ele mostra que a salvação é individual. Não entra dois na porta. É só um. É um de cada vez. Só que como nós vivemos num mundo onde, num certo sentido, as pessoas gostam de ser reconhecidas, de serem amadas, de serem importantes, elas deveriam parar para entender o quanto elas são amadas, o quanto Deus as olha de maneira particular e individual desde o início. Você deveria parar para pensar assim. Eu entrei nessa porta, eu entrei. É uma porta que eu passei sozinho. A salvação é uma porta que cada pessoa passa sozinha. Não sozinha no sentido de abandonado, mas sozinho no sentido pessoal, de como pessoa, da importância que nós temos para Deus como pessoa. Às vezes nós queremos ser valorizados pelos outros. Não se preocupe, porque os outros às vezes vão nos valorizar e às vezes vão nos desprezar. Mas nós temos um que vai nos amar de maneira pessoal, e é o Senhor. E ele começa dizendo, entrai pela porta estreita. Então começa a mostrar a nossa individualidade, que a salvação é pessoal. Então você sempre precisa parar para pensar e se perguntar, eu sou salvo? Deus é meu Pai? O Espírito Santo testifica no meu espírito
Pai. Aquele que é salvo, ele chama Deus de Pai, meu Pai. E quando nós aprendemos aqui no Sermão do Monte, o Senhor nos ensina a orar, ele diz, vocês vão dizer assim, Pai, Pai nosso que está no céu. Então a porta é estreita, a salvação é individual. Então, primeiro mostra esse cuidado que Deus tem com pessoa, com cada pessoa. Mas também mostra uma coisa, que não é fácil, não é largo. Jesus compara um caminho largo, uma porta larga, que entra 2, 3, 4, 5, entra todo mundo junto. Deus mostra, não, isso aqui é difícil. Não é simples entrar. Há uma dificuldade de entrar na porta. E é interessante como nós vemos muitos pregadores de hoje fazendo uma propaganda do Evangelho, dizendo que é fácil. Não, aceita Jesus, está tudo bem, está tudo resolvido. Não. Jesus está dizendo aqui, ó, entrar pela porta estreita. A porta é estreita e o caminho é apertado. O nosso Senhor, ele já está mostrando, não é fácil. Não é tão simples assim. Tem uma coisa que eu digo, se fosse fácil ser crente, cristão, no verdadeiro sentido da palavra, todo mundo era. Só que muitas pessoas se dizem cristãs e não são. Não é fácil ser cristão. É difícil. E nós começamos vendo aqui como deve ser o caráter do cristão no início do Sermão do Monte. Que ele começa, bem-aventurado os pobres de espírito. É aí onde nós temos que reconhecer toda a nossa fraqueza, todo o nosso nada, a nossa miséria. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E muitas pessoas, elas acham, mas eu sou bom, não mato, não roubo, não fumo. Lembram, volta e meia, às vezes eu digo isso na live, como as pessoas têm a sua justiça própria. Aí é a primeira dificuldade. A primeira dificuldade para entrar na porta estreita, porque nós precisamos reconhecer que não somos nada. Quem nós somos diante de Deus? E é impressionante a grandeza de Deus. Há pouco eu estava vendo a notícia lá nas Ilhas Canárias do vulcão, né, que está em erupção, e você vê o caminho do vulcão vindo as lavas, engolindo as casas. Nenhum homem pode deter aquela lava. Por mais que façam coisas, o máximo que eles podem é socorrer, tirar as pessoas e avisar as pessoas. Imagina se um simples vulcão, a lava de um vulcão, nenhum ser humano pode deter, pode fazer alguma coisa. Imagina Deus. Quantas pessoas afrontam Deus? Oh Deus, se tu existe. Deus é real. Deus existe. A minha pergunta é, a morte é real? A morte existe? É claro que a morte existe. É claro que a morte é real. Então imagina Deus, que tem o poder da vida e da morte nas mãos dele. Deus é o Senhor. Deus é o dono da vida. A Bíblia diz, Deus é aquele que mata e que faz viver. Leia a Bíblia. Nós não temos noção da grandeza de Deus. Se você ler Hebreus, lá diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor é algo muito maior do que as terríveis lavas de um vulcão incandescente. Mas ao mesmo tempo que Deus é tão grande, tão poderoso, Deus é um Deus de amor, que nos ama. E Ele é que diz
entrai pela porta estreita. Então, tenha consciência que o caminho para entrar para o céu, ele começa como uma porta estreita, não começa como uma porta larga. O Evangelho não é um mundo de benesses e facilidades. O Evangelho não é aquilo que muitas vezes você ouve na internet, que muitos pregadores falam: vem aqui, vai tudo ficar bem, as coisas vão melhorar. Não é isso o Evangelho. Você vai ter dinheiro, você vai ter casa, você vai ter isso, você vai ter saúde. Não é isso. Muitas pessoas, quando se convertem, muitos dizem: a época que eu não era cristão era fácil, agora é difícil, agora sim que eu tenho problema. Jesus já dizia isso na palavra. Nós temos que ter consciência do que é entrar pela porta estreita. E no Evangelho, nosso Senhor diz como é. Então, quando você escuta certos pregadores, compara o que esses pregadores dizem com aquilo que o Senhor Jesus diz. Onde é que está a palavra de Jesus? Aqui na Bíblia. Que eu estou lendo para vocês, o que nós estamos estudando é o que o Senhor Jesus diz. Não é algo que eu argumento, que eu digo. É o que o meu Senhor Jesus diz. Está na Bíblia, está aqui na palavra. Então sempre compare aquilo que você escuta com aquilo que a Bíblia diz. Nem tudo o que te faz bem, o que te faz feliz, o que te dá um consolo assim, um leve anestésico na tua alma, nem tudo é de Deus. Todos nós gostamos de ouvir coisas boas, coisas que nos acalmam, que digam vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Não, Jesus não diz que vai dar tudo bem aqui. Jesus não diz que vai dar tudo certo. Não é assim com relação a essa vida terrena. Quem pode dizer isso é as pessoas que estão agora me ouvindo, podem muitas vezes dizer: é verdade, eu passei por essa dificuldade, eu passei por essa situação, eu passei por essa tristeza. E nós não sabemos também quais as tristezas que nos aguardam, quais as dificuldades que vão vir pela frente nessa terra. O caminho é estreito, a porta é estreita, é apertado. Então essa é a realidade da palavra de Deus. O Senhor nos dizendo: o caminho é estreito, a porta é apertada. Mas quando nós começamos a entender que o caminho é estreito, que a porta é apertada, nós temos que ter uma visão. Eu não vou caminhar com todo mundo junto. Eu vou... O que é um caminho apertado? É como uma trilha. Sabe aquelas trilhas no meio do mato que sobe montanha? Imagina uma trilha, um caminhozinho estreito. Quantos passam? Um. É um de cada vez. É por isso que muitas vezes, no meio da tua caminhada cristã, você se sente sozinho. Você que é cristão, quantas vezes você já se sentiu sozinho? Você sabe que tem irmãos, que tem pastor, que tem outras pessoas crentes, mas quantas vezes você se sentiu sozinho? No meio dos teus medos, no meio das tuas dúvidas, no meio das tuas angústias, nas vezes que você luta contra o pecado, ou às vezes você está lá no culto, lá ou está ouvindo a palavra de Deus e você sabe: Senhor, nisso eu estou errada. Senhor, isso aqui é pecado na minha vida. E você sente que você está sozinho.
Quantas situações que você às vezes pensa, mas para quem que eu vou contar isso? Com quem que eu vou compartilhar isso? Às vezes você até teria com quem compartilhar, mas não tem como compartilhar. Muitas vezes nós sentimos essa solidão. Muitas vezes nós nos sentimos andando sozinhos. E quando você sente essa solidão, sente que está sozinho, mas o teu coração clama por Jesus, tu sente o teu desespero e o teu coração assim, principalmente às vezes que tu pensa, não sou digno nem de orar, como eu vou orar? Tenha certeza de uma coisa, você é salvo. Porque só quem está andando pelo caminho estreito sente isso. Quem está no caminho largo se sente rodeado de companhia. Mas quem está no caminho estreito tem esses momentos de solidão. Sente muitas vezes essa solidão. Se sente andando e andando e andando sozinho. E esperando quando vai vir um consolo. Então, quando você sente toda essa solidão, todo esse medo, às vezes você acorda de madrugada e você sente aquela solidão, ou às vezes durante o teu trabalho, ou durante tantas coisas que nós fazemos. E você sente a dor dessa solidão. Por quê? Porque o caminho é estreito. O caminho não é largo. Você não está de mão dada com ninguém. Na caminhada cristã, nós não caminhamos de mão dadas com ninguém. No caminho, nós caminhamos sozinhos, com a diferença que a gente já vai ver que não é uma solidão de não ter Deus, é uma solidão de você não ter, às vezes, uma pessoa do teu lado de carne e osso como você. Mas o Deus Todo-Poderoso está contigo, mesmo que você não possa sentir. Muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus. Nós sentimos uma tristeza, uma dor, uma angústia e queremos que aquela luta que vivemos no momento, nós queremos que isso passe logo, para que eu tenha um alento. Nesse momento nós não sentimos a presença de Deus. Mas nós não precisamos sentir a presença de Deus para confiar na palavra de Deus. Porque Deus é um Deus de palavra e Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em Hebreus, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E o Senhor diz, pode a mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Uma mãe que amamenta, ela não esquece do filho. Daí Deus diz, compara assim, se uma mãe que ainda mama não esquece do filho, tu acha que eu vou abandonar você? Deus não nos abandona. A presença dele é real, porque a palavra dele é real. Porque ele diz, ele é um Deus de palavra. Se você confia nas leis ou em muitos direitos que temos nessa terra, quanto mais na lei de Deus, que é imutável. A lei de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Deus é imutável. Deus diz, eu estou contigo e Deus está conosco. Ele está comigo. Ele está contigo. Você que está me ouvindo, eu não sei o que você está passando, o que você está sentindo. Mas Deus diz, eu estou contigo. Então Ele está aí contigo. Mesmo que você não sinta, mesmo que você pense, mas eu, tão pequena, tão insignificante, com tantas coisas erradas ainda na minha vida, Deus está contigo. Todos nós temos coisas erradas na nossa vida, porque ainda estamos nessa terra, ainda estamos aqui na nossa luta. Então, o significado desse caminho estreito é essa solidão,
É esse andar pessoal com Jesus. Por isso que tantas vezes Jesus fala: ore, orai sem cessar, busque a minha presença. Por isso que tantas vezes o nosso Senhor fala: buscai as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. Por isso que é tão necessário o cristão ler a Bíblia, sentar na sua solidão e ler a Bíblia. Quando as pessoas vêm conversar comigo, quem vem conversar comigo, uma das coisas que as pessoas mais sabem que eu digo é: leia a Bíblia. Normalmente eu indico: leia assim, leia de tal maneira. E eu sempre digo, tenha um tempo de oração. E em todos os meus estudos vocês devem ter ouvido quantas vezes eu disse para orar, para ler a Bíblia. Mas uma das coisas importantes para você parar e ler a Bíblia é porque o caminho é estreito. A porta é apertada, o caminho é estreito, você está sozinho num certo sentido. O sozinho, eu quero dizer assim, você é casada ou é mãe. O fato de você ser casada ou casado não quer dizer que a tua esposa vai ser salva, que o teu marido vai ser salvo. Não quer dizer que o fato de você ser salvo, teu filho vai ser salvo. Às vezes, numa família, a única pessoa que está andando no caminho estreito é você que está me ouvindo agora. E os outros não estão andando. Aí você sente a solidão dentro da tua própria casa, com os teus familiares. Quantas vezes você sente que as pessoas não te entendem? Quantas vezes você quer orar, você quer ler a Bíblia e as pessoas não entendem isso? Às vezes, no teu lar as pessoas vão na igreja contigo, mas não são salvas, porque não tem esse mesmo entendimento da Escritura. O caminho está começando a entender quando Jesus diz: o caminho é estreito, é apertado o caminho, é um de cada vez. E pelo fato de você estar andando nessa trilha, o que você precisa fazer? Orar. Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Meu Pai, eu só tenho a Ti, meu Jesus. Só a Ti, meu Jesus. E desde o adolescente, a criança pequena, qualquer um pode orar e dizer: Jesus, eu só tenho a Ti, só Tu. Às vezes nós queremos conversar com os outros, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso amigo, com o nosso pastor, e nós expressamos e nós olhamos, mas não está me entendendo. Por quê que às vezes a pessoa não entende? Porque o nosso Pai, a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Você sabia? Deus tem ciúme de nós. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele quer que conversemos com Ele. E oremos. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas angústias. E Ele sabe quando queremos coisas erradas também. E Ele diz: vem para um lugar separado. Você está aqui no caminho estreito. Eu estou contigo. Conversa comigo. Leia a minha palavra. E quando nós estamos sozinhos, lendo a palavra e oramos, Ele fala conosco. Mas quando eu digo Deus fala conosco, não é aquela voz sobrenatural, não é algo assim inexplicável. É quando você, às vezes, simplesmente sabe. Sabe quando você tem uma coisa e você diz: tô errado. Isso aqui que eu fiz é errado. Sabe o que é? Deus falando contigo. Você sabe. Quantas vezes você diz: não, eu sei o que eu tenho que fazer. Não é da tua cabeça.
é da palavra de Deus. Deus fala conosco. Deus fala contigo de maneira pessoal. Num caminho estreito, numa estrada apertada, nós precisamos de algo pessoal. Nós precisamos de algo individual. E é Jesus. E é Jesus. Então é isso que o Senhor fala. E Ele quer nos dizer quando o caminho é estreito, quando a porta é apertada. E quando Jesus começa a dizer, quer andar comigo? Quer ser salvo? Qual é o caminho? Jesus, como eu disse no início, não fala como muitos pastores, como muitos que você escuta no YouTube, e às vezes aquelas mensagenzinhas que são paracetamol, que tu toma e já acalma a tua dor, e depois o problema continua porque é mais profundo, precisa de um antibiótico, algo que cure bem sério. E muitas vezes nós tomamos paracetamol. Jesus não é assim. Ele já começa dizendo, o caminho é estreito, a porta é apertada. E nós vemos isso muito claro quando o Senhor nos fala lá em João. Como eu gosto dessa palavra de João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que quer dizer isso? O mundo não vai nos engolir. Nós não vamos nos perder. Porque Jesus já venceu. Jesus já venceu. Ele já foi tentado, ele já passou por todas as aflições e ele venceu a morte. E ele venceu o mundo. Jesus já venceu. Você não vai vencer na tua frente, na tua força. Nós não vamos conseguir na nossa força vencer todas as hostes espirituais do mal, tudo que se lança contra nós, tudo que se levanta contra nós. Jesus diz, eu já venci. Você vai passar por todas essas dificuldades, você vai passar aflição, você vai passar angústia, você vai passar problema, mas eu já venci isso. Você vai ter paz. No mundo tereis paz. Só que é essa paz, é uma paz que Deus nos dá para passar pela dificuldade, para estar no meio da dificuldade, da dor, da angústia, da aflição. Não sei se você já teve enfermo ou bem mal, numa situação bem difícil, no hospital ou em noites de profunda angústia, madrugadas assim que você sentia as trevas palpáveis. Muitas vezes eu passei por isso. Mas às vezes eu não via nem a solução para o problema, não sabia nem como orar. Mas eu conseguia olhar para Jesus. Dizia, Jesus, tu está comigo. Mas eu não conseguia nem, às vezes, sentir o consolo. Eu apenas sabia, Senhor, eu sei que está comigo. Quem está com Jesus pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor nos consola. O caminho estreito é um caminho que é Jesus que anda conosco, que é Jesus que anda do nosso lado. E é algo individual. Individual. E é por isso que nós temos que orar pela salvação das pessoas. Ore pela salvação dos teus familiares. Nós temos que orar pela salvação dos nossos amigos. Nós temos que pregar o Evangelho. O caminho é estreito. A porta é apertada.
E nunca faça propaganda enganosa do Evangelho. Não diga, vem para Jesus, que os teus problemas todos serão solucionados. Vem para Jesus, que você vai ter a vida eterna. Porque esse caminho estreito e essa porta estreita, elas indicam uma direção. Porque nós vamos entrar no caminho estreito para quê? Na porta estreita, por que nós vamos entrar? Porque nós estamos indo em uma direção, a uma direção que nós estamos andando. Nós estamos indo para algum lugar, porque senão não entraríamos. Que lugar que nós estamos indo? Para onde que nós estamos indo? Para o lar eterno? Para o lar celestial? Para o céu? Porque todos nós vamos morrer. A nossa vida é limitada. E a Bíblia fala que todos somos peregrinos e forasteiros. E que esse mundo não é o nosso lugar. Que aqui não é o nosso lar. Olha, se você pensa que esse mundo é o teu lar, que esse lugar aqui na Terra é o teu lugar permanente, você está muito enganado. Eu estava falando no início que eu estava vendo o noticiário do vulcão nas Ilhas Canárias, que você vê as lavas vindo e engolindo casas. Tem até uma imagem interessante, as lavas vindo e entrando na piscina de uma casa, vai entrando aquelas lavas dentro daquela piscina, e eu olhava, pensava, essa devia ser uma casa muito bonita, muito linda. Mas o dono não tem mais nada agora. Quem mora lá, quem morava naquela casa, não tem mais aquela casa. Porque não tem nem como recuperar. As lavas acabaram com tudo. Terminou com tudo, não tem nem como cavar nada, porque aquilo não é mais cinza. Acabou com tudo. Se aquela pessoa, tudo que ela tinha no coração dela, tudo que era importante no coração dela, era aquela casa, se aquele era o lar que ela se sentia confortável nesse mundo, ela perdeu o lar dela. Então nós devemos cuidar com isso. Aqui não é nosso lar. Aqui não é nossa casa. A porta estreita, o caminho estreito, ele conduz a uma direção. E a direção é o céu. Essa é a diferença para conseguirmos andar no caminho estreito. Porque qual seria a razão para andarmos num caminho estreito? Andarmos num caminho de dificuldade, sofrermos tantas tribulações nessa terra. Qual seria a razão se não tivéssemos uma recompensa celestial? Há uma razão que o Senhor diz: olha, isso aqui não é o lar de vocês. Aqui um dia vai terminar tudo, igual está terminando lá. O vulcão, o fogo está vindo e acabando com tudo. A palavra de Deus é muito real. Quantas coisas estão acontecendo aqui e nós não vemos, né? Num certo sentido, o nosso país não acontece catástrofes tão grandes, mas quem já passou por enchente, quem já perdeu a sua casa por enchente, já perdeu tudo. Aqui não é nosso lar. Nós não devemos nos sentir confortáveis vivendo como as pessoas desse mundo. Porque no momento Jesus diz, entra pela porta e caminha por esse caminho estreito, nós não vamos mais caminhar como as outras pessoas. Nós não vamos mais nos sentir confortáveis. Quer um exemplo bem simples? Você que teve uma experiência real de conversão, e antes de conversão, de se converter, você era uma pessoa que bebia, que se prostituía, que saía, que ia nas noitadas, sabe? Que fazia tudo, que bebia até cair.
E se você por acaso entrar de novo num desses lugares que você fazia tudo isso, você se sente confortável? O verdadeiro convertido não. O verdadeiro convertido, ele sempre diz, eu fazia isso. Antes o meu procedimento era dessa maneira. Agora eu não faço mais isso. Eu não fico mais confortável bebendo, fumando, indo nas baladas, me divertindo. Eu não me sinto confortável, não é meu lugar ali. Por que você pensa assim? Sente que não é mais o teu lugar? Porque não é, porque você é salvo. É só o salvo que sente isso. O verdadeiro salvo não se sente confortável nesse mundo. O verdadeiro salvo, ele é diferente, aquele que está andando no caminho estreito. Na verdade, nós somos estranhos para as outras pessoas. Se você dizia palavrão, as outras pessoas olham, o que você é? Você não diz palavrão, você não fala nada, quem é você? Você pode dizer, eu sou peregrino e forasteiro. Eu estou no caminho estreito. Eu estou indo com o meu Senhor Jesus para o céu. Pergunta para a pessoa, e você, para onde você está indo? Tem certeza? Você sabe para o lugar que você está indo com todas essas facilidades? Você que ama essa terra, as coisas dessa terra, os brilhos dessa terra, as grandezas dessa terra. No caminho estreito, as coisas dessa terra não têm importância mais. Você vai estar, mas entenda bem, você vai estar aqui na terra, você vai conviver com as outras pessoas, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai conquistar coisas, você vai ganhar o teu salário. Nós vamos ter várias coisas, mas essas coisas não vão nos ter. Se perdermos, nós podemos dizer, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. É muito diferente. Então eu não estou pregando um evangelho que você tem que se esconder, se isolar e ficar num lugar trancado para poder viver o cristianismo. Não. Jesus disse, nós lemos no Sermão do Monte, nós somos sal e nós somos luz. Se não tiver luz no meio da escuridão, como que as pessoas vão se converter? Se você não tiver no meio dessas pessoas que sofrem angústia no teu trabalho, na tua casa onde você vai, se você não estiver ali no meio para pregar o evangelho, se você não for luz, como que as pessoas vão se converter? Se o sal não estiver aqui nessa terra, essa terra apodrece. Nós podemos notar aonde todos os conceitos judaicos cristãos são tirados da sociedade, por exemplo, os valores de família, os valores cristãos, aonde eles estão sendo destruídos, aqueles lugares apodrecem. As pessoas começam a ter vidas totalmente imorais, que nós olhamos assim e nós dizemos que coisa terrível. Nós precisamos ser sal. O caminho estreito é algo individual aqui no teu coração, mas nós vamos andar bem no meio das pessoas, junto com as pessoas, juntos nesse mundo. O cristão não é alguém que se isola, ele é alguém que coloca a luz bem em cima da mesa, a luz dele. Que as outras pessoas vêm de longe. Lembra quando nós estudamos aqui no sermão, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É pelo fato de estarmos no caminho estreito que somos sal e luz. É pelo fato de sabermos passar as dificuldades que as outras pessoas elas vão olhar para nós e perguntar, como que você passou por isso? Agora eu estou passando por essa situação, eu estou tão desesperado. Como é que você conseguiu superar? Como é que você consegue superar a depressão? Eu estou com depressão, às vezes as pessoas dizem.
Como que você consegue superar? Aí você fala, você prega o evangelho e você mostra o caminho estreito, a porta estreita que conduz à salvação. Que conduz à salvação. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus termina aqui nesses versículos, ele começa dizendo, ele diz, é por aqui que vocês vão andar, é bem assim, a porta é estreita, o caminho é apertado. Porque se nós começássemos aqui, entrar pela porta estreita, e agora nós vamos ali, no capítulo 5, Jesus começa dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, é aqueles pobres, aqueles que sabem que não são nada diante de Deus. Essa é a porta estreita. Aí quando Jesus começa a dizer, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, a gente vê. Caminho apertado mesmo. Porque não é fácil quando as pessoas falam mal da gente. Quando as pessoas nos perseguem. Quando nós passamos dificuldades. Esse é o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho real. Esse é o nosso evangelho, aquele que a gente pode viver e dizer, Jesus, que consolo. Eu sou salva no meio dessas angústias, dessas dificuldades, desse tormento, as lutas que eu tenho na minha família e todas as situações. E Jesus, e tu diz que tu me amas, está comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a realidade do evangelho. Mas é um evangelho em que você é sal e que você é luz. E que você anda com Deus. De maneira diferente das pessoas desse mundo. E Jesus, assim ele nos guia. E ele nos mostra. E a pergunta é, como que nós devemos fazer? O que devemos fazer? Primeiro, nós devemos decidir, Senhor, eu quero entrar pela porta estreita. Senhor, tu és a porta. Eu quero entrar. E buscar essa porta. Onde é que você busca? Lendo a Bíblia, orando, indo nos cultos, clamando ao Senhor. Porque deve haver um desejo de buscar isso. Por exemplo, quem quer passar num concurso? Se a pessoa quer fazer um concurso bem sério, que ganha bastante, o que a pessoa vai fazer? Ela vai se esforçar, ela vai estudar, ela vai tirar tempo, ela vai buscar, porque o coração dela, eu quero passar nesse concurso, eu preciso passar. Ela não vai só botar na cabeça, ela vai estudar, ela vai se esforçar para passar num concurso. Quanto mais ser cristão. Pessoal, não tem assim, eu me converti, pronto, agora tudo resolvido. Não! Tem uma porta e tem um caminho. A vida cristã não é estática. Não é, eu aceitei Jesus, agora estou salvo. Não é assim. Quem realmente é salvo e aceita Jesus, tá pelo caminho. Fica andando no caminho. Não tem entrar na porta e ficar entalado aqui. Entrei e fiquei parado. Não é assim. A vida cristã é um andar constante. Assim como o exemplo que eu dei do concurso que a pessoa se esforça, se você quer entrar pela porta, você vai se esforçar. Você vai ler a Bíblia. Você vai orar. Olha, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não vai no culto e pensa que é salvo, eu vou te dizer uma coisa, você não é salvo. Você apenas conhece que existe uma porta estreita, existe um caminho estreito, mas você não entrou. Porque quem entra na porta, essa pessoa se esforça. Essa pessoa, ela lê a Bíblia. Nem que seja só um pedacinho por dia, mas essa pessoa lê. Essa pessoa ora. Essa pessoa fala com Jesus.
Não pense que pelo fato de você conhecer a Bíblia, ir numa igreja, saber que existe um caminho, mas se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não tem desejo de ir no culto, eu vou no culto para receber do meu Senhor, você não é salvo, você não está no caminho estreito. Se o mundo para ti é a melhor coisa que existe, se as coisas dessa terra são tudo que lhe dão prazer, se tudo que você quer é ganhar dinheiro para desfrutar das coisas dessa terra, se isso que você acha que é alegria, se é tudo que você quer, amigo, amiga, você tá no caminho largo. E o caminho largo e a porta larga, ela também tem um destino: o inferno. O inferno. Então, se o teu prazer não está nas coisas de Deus, mas o teu prazer está nas coisas do mundo, a tua alegria está nas coisas desse mundo, você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você já está indo para lá. Nós não precisamos fazer coisas para ir para o inferno. Tipo assim, não, eu vou ser ruim, eu vou ser mal. Nós não precisamos fazer nada para ir para o inferno. Nossa, toda a humanidade está no caminho do inferno. Não existe uma bifurcação. Às vezes as pessoas, elas têm essa figura assim na mente dela. Tem uma bifurcação assim. Tem a porta estreitinha e tem o caminho largo. Daí eu paro e penso, qual é a porta que eu vou entrar, no caminho largo ou no caminho estreito? Não existe isso. Nós já nascemos no caminho largo. Quando entramos nesse mundo, esse mundo é a porta larga. Você já entra aqui nessa terra na porta larga, você entra já na porta larga. Nós estamos no caminho largo, na porta larga. Nós já estamos andando em direção ao inferno. Nós devemos procurar, cadê a porta estreita? Aonde está o caminho estreito que conduz à salvação? Aonde está a porta estreita que conduz à salvação? Eu preciso sair desse caminho largo. Você não está na bifurcação. Não existe. Bifurcação é um lugar neutro. Ninguém nasce em lugar neutro nessa terra. Se nascesse era muito simples, era só ficar assim, vou ficar aqui em cima do muro. Não existe muro. Entendeu? A Bíblia diz, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. A Bíblia fala isso, que todos nós, o mundo jaz no maligno. Então, a porta larga, o caminho largo é esse mundo no qual nós estamos, no qual nós nascemos. Nós entramos já nesse mundo na porta larga. Nós precisamos procurar a porta estreita. Então, todo mundo está andando nessa porta larga. Todo mundo. Não existe bifurcação. Não existe. Você tem que ficar desesperado mesmo e dizer, meu Deus, cadê a porta estreita? Cadê o caminho estreito? Eu quero ir para o céu. Se não tem esse desespero, essa angústia no teu coração, então procure o Senhor. Senhor, eu quero andar no caminho estreito, eu quero ter certeza. Senhor, eu quero ir para o céu. Eu não quero andar como todo mundo. Nós precisamos entender isso. Não, a Bíblia diz isso. A Bíblia não fala em bifurcação. Você vai chegar a um ponto da tua vida onde é que você vai ter que decidir. A Bíblia não diz isso. A Bíblia sempre diz, entrai pela porta estreita, procurai o caminho estreito. Jesus diz, eu sou a porta. Jesus está falando contigo. Você que está escutando, Jesus diz, eu sou a porta. Você que pensa que está na bifurcação, que está no limbo, sei lá onde é que você pensa que você está, mas está bem tranquilão, porque está tudo bem contigo. Jesus está falando contigo. Jesus está dizendo, procura. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Jesus termina esse sermão aqui,
tem mais alguns versículos, depois nós vamos ver sobre a questão dos falsos profetas, dos fundamentos, mas Jesus começa dizendo, ó, essa aqui é a porta. Tudo isso que nós vemos, leia, se você não acompanhou os estudos do Sermão do Monte, pega a tua Bíblia ou procura no YouTube, que tem os Sermões do Monte ali, procura cada estudo que eu dei, procura, toma por capricho, pega desde o estudo número 1, e estão todos lá no YouTube, procure Espaço Esperança, se inscreva lá no nosso canal, não estou fazendo propaganda, eu quero que você estuda a Bíblia, mas se inscreva no canal e pegue por capricho, pegar o Sermão do Monte 1, 2, 3, vai pegando, não sei quantos estudos que eu já dei, nem contei, até chegar aqui, mas procure, comece, Jesus diz, ó, tá aqui, ó, tudo isso aqui que tem antes, é como é que é o caminho. Jesus mostra, o caráter do cristão é esse. E se você olhar, meu Deus, esse não é meu caráter. Se você olhar, mas eu não sou a luz do mundo, eu sou trevas. Procure, busque, clame no teu coração, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Lembra, ninguém precisa fazer nada para ir para o inferno. Todos estão indo para o inferno. Foi por isso que Jesus veio. Jesus não veio nos condenar, porque nós já estamos condenados. Jesus veio nos salvar. Jesus veio, o preço que ele pagou é para nos salvar e nos dizer, ó, é aqui é a porta, esse é o caminho, venham, eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagens, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus veio te salvar. Você experimentou já essa salvação? Você tem essa alegria da salvação no teu coração? Se você não tem certeza da salvação, dobre o teu joelho. Fala com Jesus. Diga, Jesus, eu quero entrar pela porta estreita. Jesus, eu quero ser salvo. Me salva, Jesus. E Ele vai te salvar. Jesus diz assim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você vier a Jesus, tu acha que Jesus vai te rejeitar? E você diz, mas meus pecados são tão grandes, olha quem eu sou. Pelo teu pecado que Jesus morreu. Teu pecado Jesus levou na cruz. Jesus não rejeita, Ele veio salvar. Não há impedimentos para a salvação. Jesus veio te salvar. Busca o Senhor. Se essa palavra essa tarde está tocando o teu coração, se algo está movendo o teu coração, é porque Jesus está falando contigo. E é isso que tu passa, porque às vezes nós passamos, como eu disse, solidão, dificuldade, trevas, angústia, e você pensava que não era salvo. Que essa palavra hoje tenha consolado o teu coração. E você possa começar a andar tranquilo agora, nesse caminho estreito, dizendo, eu sou salvo. Por causa do tamanho das lutas, das dificuldades que eu tenho. Não tenha inveja daqueles que estão tudo bem, daqueles que estão saudáveis, porque às vezes as pessoas olham, mas aquele tem tanta saúde, está tão feliz, mas está no caminho largo. Não tenha inveja das pessoas. Nós não vamos levar nada nessa terra, nada. No céu, nós vamos ter uma vida eterna. Ande tranquilo na tua estrada estreita, porque tu tem uma promessa. Que o Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias, nunca te deixarei.
jamais te abandonarei. Esse tempo nessa terra é realmente só um tempo. Só um tempo. Que cada um de nós possamos realmente meditar, pensar nessa palavra e andar com firmeza com Jesus. E sermos consolados e fortalecidos na presença do Senhor. Entrai pela porta estreita. Andai pelo caminho estreito. O que a palavra diz? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Não cabe a nós ficarmos questionando. Cabe a nós andarmos com Jesus. Essa deve ser a alegria. Muitas vezes, por sentirmos essa solidão, às vezes nós não sabemos quem são nossos companheiros de viagem. Porque imagina uma trilha longa, comprida, estreita e difícil. Você está caminhando, mas tem outro também entrando, outro caminhando. Sabe quando você encontra alguém que alguém te aconselha e você está passando por um problema e a pessoa é um cristão e a pessoa diz, não, você vai vencer. Eu já passei por isso. É bem assim. Essa pessoa está no caminho estreito, mas ela já está bem mais lá para frente. E você está caminhando mais aqui atrás. Mas você também está no caminho estreito. Então se alegre com isso. É estreito, é difícil. E muitas vezes os cristãos encorajam outros cristãos. Persevera, vamos, eu já passei por isso. Porque o fim dessa estrada estreita, o fim dessa dificuldade é o céu, é a glória eterna. O fim do caminho largo, da porta larga, é o inferno. Nós não temos noção do que é o inferno. O Senhor nos diz, na palavra dele, como é terrível. Nós não temos noção. Prega o Evangelho e se alegre em estar no caminho estreito. Muitas vezes teremos alegrias, mas também teremos tristezas. No mundo passais aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua palavra que nos ensina. Senhor, eu quero colocar nesse momento diante de ti cada pessoa, aqueles que estão passando dificuldade, aqueles que anseiam por salvação, aqueles que estão passando por lutas, por enfermidades, aqueles que precisam de libertação. Eu coloco diante de ti, meu Senhor, e humildemente eu clamo que a tua mão de poder venha agir, salvando, curando, libertando, Senhor, trazendo paz, a paz que vem do céu. E obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a tua voz, porque tu nos consola e nos fortalece, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça. Nesse domingo nós vamos ter os nossos cultos, pela manhã às 9 horas, que é presencial, e às 19 horas, que também vai ser a live, culto presencial. Vá no culto, busque a Deus, busque a presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.